Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom demais, dá conta? Xaracatá! E aí, galera? O Senhor é muito bom. Perguntaram para mim assim: ué, cadê a camisa florida? Falei, eu vim para disfarçar mesmo. Abra a palavra do Senhor Jesus em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Conforme você vai achando, fique de pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: passando este acontecimento, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou um jumento e tomou consigo 2 servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá e adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou-o sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente a Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos, e finalmente chegaram ao lugar que Deus lhe apontara. E Abraão construiu o altar, dispôs da lenha, depois amarrou e colocou sobre o altar em cima da lenha. Amém? Até aí, pode se assentar. A minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: qual a sua atitude e a sua fala quando você está passando por uma prova? Ou quando você está passando por uma dificuldade? Ou, como os penteca gostam de falar, está no deserto? Qual é a sua resposta? Qual tem sido a sua atitude? Essa semana o Senhor tem falado comigo neste texto várias coisas, tem trazido algumas coisas ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro versículo, nós vemos o seguinte: passando este acontecimento, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando, o chamando. Deus preparou uma prova para Abraão. E é interessante que nesse texto, Abraão ele não responde de qualquer maneira, Ju. Abraão ele não fala, pastor Erison, e aí, tudo bem? Ou fala assim, como muitas vezes nós falamos: pode falar. Ou fala que teu servo ouve. Abraão ele usa um termo hebraico chamado rinene. É um termo hebraico que quer dizer: estou pronto para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Estou pronto e preparado para adiantar aquilo que o Senhor quer que eu faça.
Abraão diz: eis-me aqui. Esse eis-me aqui não é um simples eis-me aqui. Essa palavra quer dizer: estou pronto para agir segundo o que o Senhor me chamou. Então, qual tem sido a sua resposta no dia da dificuldade? Tem sido: eis-me aqui e eu vou fazer aquilo que o Senhor me convocou para fazer? Eu vou obedecer ao Senhor? Ou a sua fala tem sido simplesmente: estou aí? Nós vemos essa mesma resposta quando Deus chama Moisés. Por 2 vezes Deus fala: Moisés, Moisés. A resposta de Moisés é a mesma: Rinene. Ele olha e aí sim, estou pronto para agir. E aí Deus fala com ele através da sarça. Deus ministra a ele e ele obedece. E acontece tudo o que acontece, que nós já conhecemos a história. A mesma resposta Isaías dá. A mesma resposta: Rinene. Estou pronto. Eis-me aqui. O que você pedir, o que o Senhor pedir para fazer, eu vou fazer. Qual tem sido a sua resposta para Deus? Nós vemos no versículo 2: então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, o teu único filho. E é interessante, porque quando Abraão, ele decide, e ele fala Rinene para Deus, ele se coloca na posição, sem saber o que Deus ia pedir, sem saber o que Deus ia falar para ele. Ele fala: eis-me aqui, estou pronto, o que o Senhor falar, eu estou em QAP, estou preparado. E Deus pede o que para ele? Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem você ama. E nós gostamos de fazer esse paralelo com Jesus. Não é que nós gostamos, é que é realmente isso. Só que a diferença está em algo. A diferença está em João 3,16. Você pode lhe dizer, num lindo coral: porque Deus... Consegue entender? Deus deu o que Ele mais amava, e era único, por causa de amor de mim e de você. Nesse texto, Deus pede ao contrário: o teu, não é o meu. E Deus está demonstrando o amor que Ele tem por mim e por você. Será que eu e você, nós temos a capacidade de dizer: Senhor, Rinene, eu largo tudo, o que mais eu amo, para te servir? Será que você tem feito isso? Será que as coisas mais importantes dessa terra não é agradar a Ele? Será que a gente não está vivendo um evangelho diferente, Ângelo? Aonde as outras coisas importam, mas não o Senhor. O que nós temos de mais valioso, além da nossa vida para o Senhor, é o nosso tempo. E nós não dispomos do nosso tempo para Ele. Já parou para pensar nisso? Nós dizemos que temos tanta coisa para fazer, mas nós não entregamos, não estamos prontos para obedecer o que Ele fala. Nas pequenas coisinhas. Se afastar do pecado, se afastar da fala má, se afastar da fofoca, da mentira, do engano. Muitas vezes tem sido como comichões nos nossos ouvidos, e nós emprestamos os nossos ouvidos. O exemplo estava aqui hoje quando a pastora fez a abertura. É 10 minutinhos na presença só para orar. Uma coisinha pequena, mas nós estamos tão ocupados em conversar,
em trocar uma ideia, e a gente tem isso para o final do culto, sendo que nós viemos prestar culto a Ele, sendo que nós viemos aqui por causa dEle, para entregar adoração para Ele. Entende? Será que nós podemos dizer isso? Deus, Ele vem e fala: cara, eu amei tanto você, que aquilo que é mais importante para mim, eu vou enviar para você. O que eu tenho de melhor no céu, eu vou enviar para você, para te salvar. O que Abraão faz? Antes de Abraão tomar a decisão, ele já falou Rinene. E aí Deus pede para ele no versículo 2: pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e bora, você vai levar no monte que eu vou te mostrar, e lá você vai adorar, e você vai entregar ele como sacrifício para mim. Você já imaginou a cabeça de Abraão? Ele não pediu trocentos camelos, vai lá e sacrifica para mim. Você é burguês, não, faz o seguinte, pega aqueles cordeiros lá, pega 1000, sacrifica para mim. Não, ele pegou o mais importante. Abraão imediatamente faz o quê? Obedece. Versículo 3 diz o seguinte: Abraão levantou-se bem cedo, selou um jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar onde Deus havia mostrado. Você já ouviu aquela expressão assim: amanhã eu faço? Sim ou não? Segunda-feira eu começo o regime. Vou passar sábado, domingo, vou arregaçar, mas segunda-feira, Dia Internacional do Regime, Dia Internacional da Academia. É ou não é? Sempre estamos no dia de amanhã. A sociedade hoje vive: amanhã eu faço, depois eu faço, depois, não, depois, isso aqui eu vou fazer depois. Olha só, Abraão disse Rinene para Deus. Deus pede algo para ele. Ele não falou: depois eu vou fazer. Amanhã, de manhã bem cedo, na primeira hora, Abraão já levantou. Isso mostra que ele obedeceu de imediato. Ele obedeceu. Assim como ele tinha dado a palavra para ele: eu vou fazer. Imediatamente ele fez. E quer dizer o seguinte: obedecer não quer dizer que é molezinha, Juliano. Obedecer não quer dizer que vai ser tranquilo. Ele tem que levantar de manhã. Ele vai lá, prepara a lenha, prepara o jumento, vai lá, pega os servos. Tem uma preparação, mas ele está dentro da obediência. Ele está fazendo aquilo que o Senhor pediu para ele. Você está fazendo aquilo que Deus pediu para você? Nas pequenas coisas. Você tem falado Rinene para ele? E agido conforme ele pediu para mim e para você? Agido imediatamente, sem enrolação. Mas quando começa o processo da obediência, o negócio parece que fica obscuro, e nós começamos a ficar com medo. Falar: mas será que é Deus que falou mesmo? Será que não é a voz da minha mente? Abraão conhecia a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Abraão conversava com Deus, e Deus pediu algo para ele, ele imediatamente fez. Talvez eu e você, nós não estamos lendo a palavra como deveríamos, com essa clareza. O nosso tempo tem sido para tantas outras coisas, menos para ouvir a voz de Deus e eu cumprir o propósito que Ele pediu para mim. No processo da obediência,
a gente tem que fazer. Nós temos que meter marcha. É levantar cedo. É ir lá rachar a lenha. No coração de Abraão, eu creio, falou: cara, como que eu vou falar com meu filho? Como que eu vou agir? Você já imaginou o coração dele angustiado? Mas ele está na obediência. E eles caminham por 3 dias, até chegar onde Deus falou para ele que ele devia chegar. Quem está comigo, diga aleluia. Olha para o irmão do seu lado, para a sua irmã do seu lado, bem no grãozinho do zóio dele, e fala assim: Rinene. Olha só o que diz o versículo 4. No 3º dia, Abraão, levantando os seus olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino, nós iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Quando nós obedecemos, nós temos a certeza da vitória. Quando nós obedecemos, nós temos a certeza da vitória. Posso ouvir um glória a Deus? Quando você obedece, você permanece, você recebe a vitória. O problema que você quer, sabe o quê? Interromper o processo. Você quer interromper o processo e por isso que você não alcança a bênção. A Bíblia fala, e fala muito em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, esse receberá a recompensa. É permanecer, não saia, obedeça, permanece. Está difícil, permanece. Se você obedecer, vai ter a vitória. E esse olhar é pela fé. Ou você acha que o coração de Abraão estava temeroso? Mas olha a boca dele, ele fala o que, pastor Udo? Eu vou subir, eu e o menino, mas nós vamos voltar. A confiança dele era tão grande, que se eu tiver que matar meu filho, ele vai ressuscitar. Se você permanecer na obediência, se você permanecer e falar: Rinene, eu vou para cima, o Senhor vai te honrar. É simples, mas o processo é difícil. Esse olhar é pela fé. Esse olhar é pela fé. E é tão interessante que ele usa uma das palavras mais tops para mim na Bíblia, depois da obediência. Eu e o menino, nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos voltar. Você sabe o que significa adoração? É algo que Deus não negocia. Diga comigo assim: Seminário Rafá. Lá você vai aprender sobre louvor e adoração. Então faça sua inscrição ali com o Rômulo já, entendeu? Já vai, lá você vai aprender sobre louvor e adoração. Mas adoração é algo que Deus não abre mão. Deus não abre. Ele vai para lá, porque a adoração, você só pode adorar quem você conhece. E a adoração é um ato de se render, de se prostrar, que vem da palavra proscrunel. É para quem você presta reverência, você adora, você se abaixa, você se rende. Ou quando está no culto aqui, você fica a mão no bolso. Quando o negócio está fervendo, você já abre o braço, tipo assim, estou rendido. Você se prostra, porque ele está aqui, entende? Olha o que ele fala para Isaac, para os servos, na verdade, ele fala assim: eu e ele, nós vamos lá nos prostrar diante do Senhor. Nós vamos lá adorar. Ele não fala que ele vai lá sacrificar. Ele não fala em nenhum momento. Ele fala que ele vai lá adorar. No meio da obediência, você consegue a vitória por causa da adoração. Você enxerga a bênção lá na frente. Quando você está obedecendo, você está no Rinene, você vai adorando ao Senhor. Você consegue se render e sabe que Ele vai cuidar de você. Sabe que Ele está cuidando do seu futuro. Sabe que Ele está cuidando daquilo que Ele prometeu para você. É isso que Abraão está falando. Nós vamos voltar, fica tranquilo. Fica tranquilo.
É mediante a fé que temos certeza da vitória. Por isso nós podemos adorar. É mediante a fé. Como que está a sua fé nessa noite? Está passando por lutas? Passando por dificuldade? Está passando por desânimo? É através da fé, através da obediência, você vai vencer. Você vai vencer, mas não para. Se Deus liberou uma palavra para você, obedeça. Se Deus liberou uma palavra na sua vida, se Ele liberou, Ele vai cumprir, mas obedeça. Essa igreja tem uma promessa muito grande. Tem palavras liberadas neste altar, neste lugar, que nações vão ser tocadas, que essa igreja vai crescer, não em número, mas em unção, poder e autoridade. Mas sabe quando vai acontecer? Quando eu e você obedecer. Há uma palavra de cura. Quantos aqui estão orando por cura? Quantos aqui estão metendo a mão? Cresça a perna. Entende? Só obedeça. Se você falou Rinene, faça. Se um dia você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você falou, eis-me aqui. Você falou para Ele, Rinene. O dia que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você falou isso. Eis-me aqui. Então está na hora de eu e você acordar. Se falamos Rinene, nós temos que obedecer para o chamado que Ele falou. E através da fé, nós vamos conquistar essa cidade. Através da fé, nós vamos experimentar sinais e maravilhas. Jesus viveu plenamente o Rinene. Jesus viveu isso. Em todas as atitudes de Jesus, você vai ver que Ele obedeceu ao Pai. Em tudo. Em tudo. Olha o que diz em João 5,19. Jesus acaba de realizar um milagre. E aí o pessoal começa aquele alvoroço, começa a falar um monte. Jesus olha para ele e fala o quê? O filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. E Jesus age desta forma. Você não vai ver Jesus falando assim, Pai, Rinene, eis-me aqui. Não. Ele e o Pai é um só. E eles estão conectados. Então o que ele está vendo o Pai fazer, ele vai fazer. Se você estiver ligado com o Senhor, com a palavra, você vai ver o que Ele está fazendo no céu. E você vai manifestar aqui na terra. Mas se você não estiver ligado, vai dar ruim. Vai dar ruim. Jesus, Ele cumpriu. Olha o que diz em João 4,34. Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A sua vontade tem sido isso? A sua comida tem sido isso? O desejo do teu coração tem sido esse? Em realizar aquilo que o Senhor chamou você para realizar? Não precisa responder não, responde para você mesmo. A tua fome por Jesus está sendo assim? O desejo do teu coração de verdade tem sido assim? Nós cantamos uma música ontem, se eu acredito, semana retrasada, que eu durmo falando o nome de Jesus. Eu acordo, que é o primeiro nome que eu clamo. Será que tem sido isso? Será que tem sido isso? Eu durmo pensando em Jesus, acordo, é o primeiro nome que eu falo, é o nome dele? Se não for, algo está errado. Algo está errado. E nós precisamos sondar o nosso coração. Porque a Bíblia fala onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E se o nosso coração realmente está em Cristo Jesus,
O nosso maior tesouro, a nossa porção maior é Ele. Jesus veio e realmente cumpriu isso. João 4, Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando a forma e sendo servo, fazendo-se semelhante aos homens, e se achando na forma de homem, se humilhou, e sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus foi obediente até o final. Jesus viveu literalmente o Rinene. Jesus fez isso. E olha só que interessante, a ligação deste texto. No versículo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia, de Gênesis 22, diz o seguinte: então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo, enquanto caminhavam os dois juntos rumo ao monte. Abra sua Bíblia em João capítulo 19. João 19. João 19, versículo 17. João 19, 17 diz o seguinte: e assim, carregando a sua própria cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Calvário, o Gólgota em aramaico. Você consegue notar as semelhanças dos dois textos? Ambos estão carregando uma madeira no ombro. Os dois estão indo para onde? Para o monte. Os dois carregando a madeira no ombro e subindo ao monte. Só que eles estão na terra de Moriá. Isaac e seu pai estão na terra de Moriá. E você sabe o que significa Moriá? Lugar ordenado ou preparado por Deus. Há 1000 anos, o Senhor estava dizendo: eu estou preparando um lugar onde o holocausto, onde o sacrifício vivo e verdadeiro vai remir toda a terra. Eu estou preparando um lugar aonde o cordeiro vai ser sacrificado e toda a terra receberá a cura, toda a terra receberá o perdão, toda a terra vai receber a salvação. Há 300 anos ele está preparando, e Isaac está subindo com a madeira nas costas, ao qual ele estaria no altar. Mas agora, Jesus em João 19 está falando o quê? Ele carrega a cruz, que nos traz salvação. Ele está subindo um monte, Isaac está subindo um monte preparado para Deus, para o holocausto. Agora Jesus está subindo para o lugar da morte. Jesus está subindo realmente para o holocausto, para ser o sacrifício vivo. O texto continua. Em Gênesis 22 o texto continua. Versículo 7 diz o seguinte: Isaac chamou por seu pai Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaac indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá, meu filho, o cordeiro,
o holocausto e continuaram a caminhar ambos juntos. Isaac pergunta para seu pai: ô pai, está tudo aqui, mas cadê o sacrifício? Abraão olha para ele e fala: Deus vai prover o cordeiro. Fica tranquilo que Deus vai prover. Fica tranquilo, sabendo que o coração dele quer, ele ia colocar o filho dele lá. Mas fica tranquilo que Deus vai prover. Fica tranquilo. Jesus está na cruz, Juliano. Ele pergunta pelo seu pai. Em Mateus 27, Jesus está na cruz. Ele também pergunta, assim como Isaac perguntou para o seu pai: ô pai. Só que Isaac teve uma resposta. Jesus não teve uma resposta. Por causa do teu pecado. Por causa do meu pecado. Ali, Isaac teve, porque o pai estava junto. Agora lá na cruz, não teve. Sabe por que ele não teve? Porque Jesus era a resposta. Jesus é a resposta. Aqui Abraão, Isaac, ele precisava de uma resposta. Mas Jesus é a resposta, porque ele falou Rinene para Jesus, para Deus. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Consegue entender? E é por causa do meu pecado, do seu pecado, ele se fez maldição. E através disso, hoje nós podemos celebrar a ceia. Através disso, eu posso cantar. Através disso, eu posso adorar. Através disso, eu hoje posso falar com meu pai direto. E obter resposta, Pedro. Através dele ter cumprido o Rinene. Fique de pé no seu lugar, eu quero pedir para o coral já vir aqui. Eu quero orar com você. O coral já pode se preparar. Qual tem sido a sua resposta para o Senhor?